Gostaria de chamar agora a nossa palestrante da noite, a Mariana. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar a respeito do 25º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre buscai e achareis. Por favor. Só para a gente ter uma ideia do que nós vamos ver hoje, vou falar um pouquinho sobre o tempo nosso, a evolução do homem, um pouco sobre, uma pincelada sobre a lei do trabalho, a lei do progresso, o que Jesus nos recomenda, nosso convívio social, como que é uma família moderna hoje e uma mensagem. Por favor. Quando a gente fala sobre o tempo, se nós pensarmos no tempo hoje, quantos de nós gostaríamos que ele tivesse 25, 26, 27 horas por conta de muitas coisas que nós fazemos? Se não é o trabalho, é a faculdade, se não é o estudo, é a casa, é a família, etc. E aí eu faço aquela perguntinha: como que está a divisão do nosso tempo? Como é que está a correria do nosso trabalho? Porque hoje em dia nós vivemos mesmo num ambiente de muita correria. Como que está a nossa casa? Como é que está o relacionamento de nossa casa? Por favor. Por favor. Então, você pode voltar só um slide? Jesus inicia esse capítulo falando exatamente, nos dando essa mensagem sobre o que é pedir, o que é buscar. Eu vou lendo na íntegra. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. Quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é homem e seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedem. Não precisa. Não precisa. Pode deixar. Então, vamos perceber que ele começa essa mensagem geralmente com um verbo. Presta atenção. Pedir, bater, procurar. Sempre movido de uma ação. Para a gente poder obter aquilo que a gente deseja. Então, quando ele fala pede, busca, encontre, é exatamente isso que é essa mensagem que eles não deixam, para que a gente procure pelas coisas e não simplesmente espere acontecer. E que tudo por si só, naturalmente, ela irá vir de acordo com o nosso merecimento, de acordo com nossos esforços e merecimento. Esse trecho ele também deixa bem claro sobre o amor paternal que Deus dá conosco. Quando ele deixa bem claro que jamais temos coragem de negar algo aos nossos filhos, imagina o nosso Pai. E nós que somos imperfeitos. Só que muitas vezes nós nos encontramos em situações em que nós pedimos e muitas vezes parece que a gente não consegue obter. Mas tem uma razão, tem um porquê. Nem sempre podemos dar tudo que os nossos filhos, nossas crianças pedem. Muitas vezes a gente sabe que eles não têm preparo para aquilo que eles pedem. E é da mesma forma que o nosso Pai age conosco. Voltando ao verbo, ao pedir, dar, pedir que bate, pedir, bater, etc. Pode passar para mim, por favor? Ele está falando exatamente sobre a lei do trabalho.
a necessidade do trabalho, que ele faz parte do nosso dia a dia. Nós só vamos nos melhorar a partir do momento que nós começamos a trabalhar. O trabalho é uma lei divina. Ela faz parte das normas em que a gente consegue viver para vivermos bem. Nós temos 10 leis divinas que nós podemos estudar com mais calma. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, livro 3º, ele fala com mais detalhes sobre as 10 leis divinas. E Jesus deixa bem claro que a gente deve procurar esses meios para obter o que deseja. Se eu desejo conhecer sobre tal coisa, eu devo correr atrás para saber, buscar a informação de que necessito. Então é necessário a gente tomar uma atitude. Então não há nada de errado a gente ter a tribulação do dia a dia e buscarmos providências para o dia de amanhã. Não há nada de errado buscar os meios materiais para o nosso dia a dia. Até mesmo porque nós vivemos pela matéria e nós necessitamos de comida, nós necessitamos de moradia, nós necessitamos de roupas. Passa para mim, por favor. E só para a gente ter uma ideia de como a lei do trabalho, ela sempre regeu, não só a humanidade, mas toda a espiritualidade, eu vou contar só um pouquinho da história de como é que funciona. Olha só como é que vem através do trabalho, o progresso, desde o homem primitivo, que eram nômades, que buscavam seu sustento através da caça, cada um vagando, até eles se descobrirem. O homem nômade, ele consegue se descobrir que juntos ele consegue, vivendo em uma sociedade, ele consegue viver de uma certa forma melhor. Então, ali começam certas divisões de tarefa. Quando ocorre divisões de tarefa, é quando eu falo, quando a gente estuda, aquele homem primitivo, em que as mulheres permaneciam cuidando dos filhos, né, as mulheres, e os homens saíam para caçar. Mas, quando o homem começa a descobrir o fogo, não só descobrir o fogo, mas a trabalhar com fogo, ele consegue perceber que, através do fogo, ele consegue afastar os animais, que eram predadores, ele consegue cozinhar o alimento, então sobra um pouquinho mais de tempo, porque sobrando esse tempo ele consegue conviver com a sociedade. Porque quando se cozinha o alimento ele tem uma durabilidade muito maior do que, por exemplo, uma carne fresca. Ele consegue se aquecer. Com o passar do tempo também, com as mulheres que ficavam ali nos acampamentos, nos agrupamentos, elas também conseguiram descobrir a agricultura. Quando elas percebiam que aquele carocinho que caía na árvore, quando se enterrava, saía uma plantinha que era igual àquela árvore. E daí surgiu a agricultura. Junto com a agricultura, começaram a se observar quais eram os animais que poderiam conviver mais perto, que eram menos hostis, que a gente poderia se domesticar. E com isso foi aumentando a organização de uma sociedade. Tudo através do primeiro trabalho. Com isso, houve a necessidade de aperfeiçoar ferramentas. Um pedacinho, aquela pedra lascada que era um pouco mais cortante, que servia para descarnar, descobriu-se que se eu amarrasse ele numa ponta e amarrasse com cipó, eu conseguia ter uma machadinha. E com isso, houve toda uma organização, uma reorganização de uma sociedade, de uma civilização, que vai se seguindo até os dias de hoje. Passe para mim, por favor. Então, aqui é uma figura para que a gente tenha uma ideia de como é que era essa sociedade primitiva. E aqui eram algumas pedras, esse tempo da pedra lascada, que servia de instrumento. Hoje nós temos faca elétrica. Como tudo melhorou. E nos sobra tempo. Por favor. Aqui também são outras ferramentas
E a figura de baixo mostra exatamente a evolução do homem ao seu trabalho. Que antes era muito comum o trabalho muito mais corporal, e o homem tendeu a evoluir até um trabalho muito mais intelectual. Nós vivemos uma sociedade muito mais organizada e muito mais civilizada comparado a esse homem primitivo. Por favor. Kardec ele faz uma perguntinha sobre instinto e inteligência exatamente por isso. Será que é instintivo do homem ter esse trabalho, esse progresso? Será que é por meio de aprendizado? Ou será que nós viemos sabendo alguma coisa? De onde vem? Kardec faz a pergunta. A inteligência é um atributo do princípio vital? A espiritualidade fala que não. Porque os vegetais, eles possuem o princípio vital. Mas, no entanto, eles não têm inteligência. Aí ele faz uma notinha explicando exatamente que existe os seres inanimados, que é uma matéria sem vitalidade e sem inteligência, que são os minerais. Seres animados não pensantes, possuem matéria, vitalidade, mas sem inteligência, que é no caso dos vegetais. E os seres animados pensantes, que possuem matéria, vitalidade e princípio inteligente que dá possibilidade de pensar. Que aí, no caso, são os animais. Só para que não haja uma confusão, os animais eles estão em processo, eles têm uma capacidade de raciocínio, mas não igual a de um ser humano. O ser humano pode fazer conta, um animal não. Um animal ele é condicionado, ele aprende por tentativas e erros. Nós já ultrapassamos essa fase da tentativa e erros há muitos e muitos e muitos e muitos anos, há milênios. Nós já passamos dessa fase. Tá? Por favor. Quando a gente fala de trabalho, não há como não pensar no progresso. Ambas caminham juntas. Se eu trabalho, eu progrido. O meu progresso é fruto de um trabalho. Caminham juntas. E é uma lei divina também. Faz parte. Kardec faz essa pergunta. O homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o fruto de um ensinamento? Vamos ver o que a espiritualidade nos responde. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. O contato social tem uma outra lei divina, a lei de sociedade. Nós precisamos viver em sociedade para aprendermos. Eu tenho certeza que se eu pegar essa casa aqui, vai ter gente que vai ter um conhecimento maior em uma determinada área e pode vir a nos ensinar. Outras vão ter conhecimento em uma outra determinada área, que pode vir a nos ensinar. É através desse contato social que nós podemos aprender, conhecer e evoluir. É através desse contato. Aí, quando a gente aumenta, amplia de uma sala como essa para uma cidade, uma civilização e assim por diante, a gente chega ao mundo que nós estamos hoje, que é esse mundo globalizado. Passa para mim, por favor. A esse mundo globalizado que nós estamos hoje. Que nós podemos conversar com alguém do outro lado do mundo através de um aparelho, de um computador. Quando a gente pode interagir com diversas pessoas ao mesmo tempo. Então, olha só que interessante. A que ponto nós estamos hoje em dia? E se a gente chegou a esse ponto da tecnologia, qual é a função da tecnologia? Que nos facilita o dia a dia, que nos faz economizar certo tempo em trabalho manual. É para que a gente possa ter um relacionamento e aprendizado e para que a gente possa colocar em prática
a caridade, o amor ao próximo. A evolução, não é por acaso que eu coloquei esse desenho dos Jacksons, que foi criado nos anos 60, que naquela época, eu sou da década de 80, então quando eu era criança, nunca que eu imaginei que eu fosse ver uma pessoa, conversar com uma pessoa por uma tela de computador. Quem criou esse desenho praticamente, e hoje é perfeitamente normal. Não é por acaso que coloquei essas figuras. Então a evolução humana, ela se aprimora a cada geração através da reencarnação, que é uma outra lei divina. A lei de reencarnação. Por favor, para mim, pode passar? Que é através dela que o homem retorna com suas experiências passadas e com seu objetivo de se melhorar. Ou seja, quando a gente convive com essas crianças que estão vindo, quem hoje não viu uma criança pegar com uma facilidade, ter uma facilidade muito maior de aprendizado, ou trabalhar no celular, no computador com uma facilidade imensa? Quem hoje não entrou em contato com uma criança fala, nossa, como é inteligente. Não, é conhecimento que já vem. É essa nova geração que vai vir, que está vindo. Mesmo porque a espiritualidade continua, mesmo porque não haveria razão para que o homem fosse avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que a cada nascimento o trabalho intelectual estaria por recomeçar. Imagina se toda vez que a gente voltasse ao planeta Terra, a gente se tornar encarnado, ter que descobrir como é que se domestica o fogo novamente. A gente não vai sair nunca da estaca zero. A gente nunca iria sair. Então, a reencarnação ela nos permite que a gente tenha arquivos que sejam aplicados e que a gente possa se melhorar. A cada vez mais corrigindo alguns erros que nós cometemos, nós devemos corrigir. Nós temos essa possibilidade. Junto com isso, nós temos a oportunidade de melhorar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado, adquirido cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que passa gradualmente da barbárie, vamos lá, o homem da pedra, que eram mais bárbaros, a uma civilização material, que é o que nós estamos hoje, materialmente nós estamos bem, e futuramente passar para uma civilização moral, que é agora que nós estamos tendo a nossa atenção chamada da equipe espiritual, da espiritualidade, para que a gente possa progredir moralmente. É essa atenção que nós estamos sendo chamados. Por favor. Então, quando Jesus diz, ajuda-te que o céu te ajudará, é exatamente isso. Vamos nós trabalharmos para a nossa evolução, que tudo vai se caminhar de uma forma natural. Nós temos uma equipe maravilhosa que nos ampara todos os dias. Basta a gente ter 5 minutinhos de reflexão e chamar pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos guardiões, nossos protetores da família, por Jesus. Só 5 minutinhos, uma reflexão. Pode ser antes de dormir, é uma delícia. A gente dorme até bem. E aí faço uma pergunta, como é que está o nosso dia a dia com relação ao trabalho? Será que nós estamos com uma primeira figura bem dividida? Eu tenho 1 hora assim para trabalhar, eu tenho 1 hora para dormir, eu tenho 1 hora para estar junto da minha família, eu tenho 1 hora para estar junto dos meus amigos? Ou será que eu estou preso, engaiolado nos meus afazeres, que não me sobra tempo para nada? É essa reflexão que a gente tem que começar a perceber. Porque a tecnologia ela nos é útil, mas muitas vezes ela nos prende. Passa para mim, por favor. E Jesus ele nos dá esse alerta, inclusive nesse capítulo. Não acumulareis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu,
onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o seu tesouro, aí está também o vosso coração. Isso aí em Mateus, esse capítulo 6, 19 a 21. Ele nos dá um alerta para a gente tomar cuidado. Ah, Mariana, mas eu estou em pleno meu vigor, eu preciso, porque preciso guardar para minha aposentadoria, sabe como é que é? O Brasil não está fácil. Né? Tudo bem, mas vamos buscar o equilíbrio do nosso tempo. Será que nós não estamos demais buscando esse tesouro e nos esquecendo de ter outros a fazer? Sabe aquele horário sagrado do se reunir com a família na hora de um almoço ou numa janta? Ou uma horinha que a gente se reúne para perguntar àqueles com quem a gente convive em nossas casas: e aí, como é que foi o seu dia hoje? São simples atitudes, mas muitas vezes nos esquecemos. A caridade deve se começar sempre com o próximo mais próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? O objetivo é que a gente possa construir lar de amor. Dentro de um lar onde há amor, nada abala, nenhum problema abala. Porque quando dentro de um lar a família está unida, não há nada que abala. Os problemas vêm e se acha a solução dos problemas em conjunto. Muitas vezes é comum nós nos isolarmos do problema. Não. A família é para compartilhar, resolver, achar uma solução. Por favor. E quando a gente fala da família moderna, será que está todo mundo ali no seu cantinho, ali no seu computador? Será que nós estamos assim? Essa foto está um pouquinho antiga, agora é cada um no seu celular no WhatsApp. Será que nós estamos assim? Será que não... Porque muitas vezes essa modernidade, nada contra as redes sociais, são ótimas, é muito bom. Muitas vezes até para conversar com pessoas distantes. Mas muitas vezes a gente está utilizando as redes sociais para falar um parabéns, sendo que o gostoso era quando a gente escutava uma pessoa ligar para a gente e falar: oh, parabéns, a voz. Olha só, uma voz, um cartão escrito à mão, a punho. A gente manda. É prático, é. Mas e esse contato? Antigamente era comum as famílias, né, reservarem no final da tarde, se reservavam e visitavam umas às outras, né? O ideal seria a gente voltar a resgatar, porque a gente volta a resgatar o lado humano. Muitas vezes o tempo não nos permite que a gente vê o que aconteceu na casa do nosso vizinho. Muitas vezes acontece isso. Não é diferente na casa de ninguém, gente. Por favor. E só para finalizar, a mensagem de hoje é exatamente isso. É resgatarmos esse contato pessoal. Jesus jamais condenou nós trabalharmos, muito pelo contrário. É através do trabalho, é com o suor do nosso rosto que a gente pode prover sim um amanhã. A gente precisa, nós vivemos num mundo que há uma necessidade. Mas cuidado com o exagero. Vamos retomar o equilíbrio. Vamos ter os 5 minutinhos para nós, para a nossa família. É procurar resgatar. Jamais a gente deve perder a fé na providência divina. É através dela que buscamos e encontraremos, pedimos e obteremos o contato com a equipe espiritual. Esse momento que todo mundo está aqui, está em contato com a equipe espiritual. E nesse momento eu tenho certeza absoluta que deve ter um monte de guias, a equipe espiritual da casa estão preparando vocês para o trabalho aqui do passe, para que a gente possa receber os benefícios. Então esse é o momento. Mas o ideal seria que nós fizéssemos todo dia o Evangelho no lar. O Evangelho no lar une muito a família. A gente cria no lar ponto de luz. São essas considerações e só para deixar
bem clara, assim, um dos últimos ensinamentos do nosso mestre, quando ele passou para o... Passa para mim, Pedro, por favor. Quando ele antes ele sofrer tudo que ele tinha que passar pelo Calvário, ele deixou esse recadinho, né, para os apóstolos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Vamos procurar buscar em Jesus, procurar a reflexão que nós temos agora na Semana Santa, mas vamos procurar buscar a reflexão em todo o tempo que ele buscou, que ele procurou nos ensinar para que a gente possa se melhorar. E tentar colocar em prática um pouquinho. Nem que você fale, Senhor, eu estou tentando. Tudo bem, a gente sabe. É essa mensagem que eu tenho de deixar para vocês. Eu agradeço. E boa noite a todos. Vou aproveitar o feriado, né, que vai ter amanhã, para a gente reunir com a família, reunir com os amigos, dar um abraço bem gostoso, que é uma delícia. Assim seja.